Bom, eu passo para os comentários rápidos do Maurício Dantas, que é diretor-presidente da SAI Itu. Bom dia a todos, boa tarde, né? Obrigado pelo convite, Luiz Nassif. E a gente trouxe aqui uma apresentação, não em termos gerais, mas de um problema específico que nós tivemos no município de Itu e o encaminhamento que foi dado a uma série de problemas dos últimos 4 anos para a reflexão de todo o setor, né, entre os prós ou contras. Então, rapidamente, eu vou apresentar. Tá, meu nome é Maurício Dantas, está lá no slide. Então, a experiência do SAI de Itu com concessões públicas. Então, o SAI de Itu é uma autarquia municipal e ela fez uma primeira concessão pública naquela primeira leva de concessões que foram feitas com apoio do BNDES. Tá, então, foi feita uma concessão somente para o tratamento do esgoto. Bom, está aí um resumo. Em 96, assinado um contrato de concessão tipo BOT. 98, início da operação da estação. E em janeiro de 2001, começa a suspensão do pagamento dos serviços regulares, o que levam a concessionária à justiça. Ou seja, em janeiro de 2003, a Justiça exige que o SAI opere a estação, ou há uma devolução de ativos. Então, ou seja, foi feita uma licitação, o interesse público, o gestor público daquele momento, achou que devia fazer uma operação para fazer o tratamento dos esgotos municipais. O gestor público concluiu que ele não tinha condição financeira nem técnica para poder fazer a operação, então ele partiu para a concessão do tratamento dos esgotos. Se iniciou tudo bem, mas no início de 2001, um gestor que entrou na prefeitura, ele suspendeu unilateralmente e a empresa concessionária ficou praticamente 2 anos sem receber o pagamento devido mensal. É claro, logicamente, a empresa privada foi para a justiça, e houve um despacho da justiça, também um pouco esdrúxulo, porque se o SAI não tinha condição nem financeira nem técnica, porque foi a justificativa da licitação, a justiça empurrou para o SAI e falou: você opera e você se vira, fica com a estação. Bom, para o próximo slide. Estou apanhando aqui com... Aqui é uma apresentação muito resumida da área do município, com 642 km², tem uma área central achurada mais a norte e tem um distrito mais a sul. Esse distrito aí hoje tem quase 50 mil habitantes e Itu, como um todo, tem 160 mil habitantes. E as bacias hidrográficas que servem como mananciais. Já está voltando para trás. Poderia me ajudar? Eu não estou conseguindo aqui. Bom, então está lá. Problemas a enfrentar. Bom, além de ter esse problema de ter estação, eu comecei a gerir o SAI de Itu, autarquia municipal, no dia 1º de janeiro de 2005. Então, o quadro que eu achei foi o seguinte. Bom, dívidas do não tratamento, dívidas do não pagamento do tratamento de esgoto, como eu falei, 2 anos sem pagar. Dívidas da diferença menor dos pagamentos entre 98 e 2001, que isso aí foi virando uma bola de neve, né? E indenizações pela construção, isso que foi pleiteado pela empresa concessionária na justiça, ou seja, tinha dívida do pagamento mensal, tinha dívidas referentes a pequenas diferenças que ficou em haver, e indenização pela construção, ou seja, não só ela foi na justiça e a justiça mandou, devolve-se para o SAI, e o SAI, a prefeitura, se vira para poder indenizar a empresa concessionária. O próximo. E, independente da concessão do tratamento do esgoto, o quadro era esse aqui. Nós tínhamos dívida de curto prazo, tinham na autarquia municipal 6 meses sem pagar energia elétrica, quando eu assumi.
Completa falta de investimento nos sistemas de água. Os últimos investimentos tinham ocorrido no início dos anos 90, como todos os municípios, ainda mais aqui no interior de São Paulo, numa região tão importante, tão demandante aí. A cidade cresceu, mas o sistema de água ficou parado no tempo. Eu encontrei uma equipe bastante estimuladas, também com alguns grupos de poder instalados, que foi difícil lidar e conciliar todos os interesses. E, por último, a Justiça também não só devolveu a estação, como um processo, ela bloqueou as contas bancárias do serviço de água para justamente pagar um processo e começar a pagar o que o município devia para a concessionária. E também, para agravar a situação, o município vive um estresse hídrico, ou seja, ele tem problema de recurso hídrico, como outros municípios. Próximo. Bom, como é que foi feito o encaminhamento do problema? Foi feita uma auditoria independente da dívida da concessão do esgoto, chegou-se ao valor de 41,2 milhões. Nós fizemos uma política de aproximação, uma política de recursos humanos para tentar valorizar o quadro técnico da autarquia municipal e fazer com que esse pessoal tivesse mais motivado para nos ajudar a tentar enfrentar o problema. Nós fizemos uma administração que eu chamei de conservadora, no sentido de que, como tinha dívidas de curto prazo, nós conseguimos pagar todas as dívidas de curto prazo, trabalhar no azul, ou seja, restabelecer a confiabilidade, principalmente no mercado local. Tinha dívidas também no comércio local. E fizemos também uma política de independência com a administração direta. Então, tem algumas autarquias, apesar que, teoricamente, a autarquia municipal é independente, às vezes existe uma interferência muito grande da administração direta dentro da autarquia. É claro que isso daí só foi possível fazer com a plena concordância do gestor municipal, o prefeito municipal lá em Itu deu liberdade e o apoio total para a gente poder desenvolver os trabalhos. Eu botei aqui o respeito à lei de responsabilidade fiscal, parece que é uma condição sine qua non que os agentes públicos devem cumprir, mas na prática é um tanto diferente. Lá eu consegui cumprir, a gente conseguiu trabalhar no azul, mas tinham dois grandes desafios. Primeiro, apesar de trabalhar no azul, a gente não tinha dinheiro próprio para fazer os investimentos necessários nos sistemas de água e esgoto. E segundo, tinha uma grande dívida a ser paga. E como o próprio Nassif falou que o senhor Crise ajuda muito em alguns momentos, quando a Justiça decretou o bloqueio completo das contas bancárias do serviço de água, apesar da gente já estar fazendo projetos pensando no futuro, nós tivemos que ter uma criatividade muito grande, passamos alguns meses com dificuldade. Você imagina você trabalhar numa empresa municipal e você administrar o caixa todo dia, por exemplo, eu recebia a tarifa de água no boca do caixa, dentro da autarquia, ia 4 horas da tarde, ia no banco, depositava o dinheiro e pegava um cheque administrativo e trazia e punha no cofre. No outro dia, com um cheque administrativo de 30 mil, 50, 60, sei lá, pegava aquilo e pagava as contas que tinha do dia a dia. E assim eu fui levando e tentei, junto com a promotoria pública, mostrar para a Justiça que, para mim tentar realizar algum trabalho que pudesse ser frutífero para o interesse coletivo, eu precisaria ter um tempo, eu precisaria ter um pouquinho de mais calma. A próxima. Bom, então, qual que foi a estratégia adotada? Bom, a estratégia adotada foi fazer todos os trabalhos, todas as auditorias, os números contábeis, as questões técnicas, dar plena visibilidade para toda a comunidade, total transparência nas informações. E também é importantíssimo citar o relacionamento com o Ministério Público. Hoje, o Ministério Público é bastante atuante, todos os conflitos, os grandes conflitos, a nível municipal, de Estado, a promotoria pública sempre está muito presente. Então, a gente nunca sonegamos nenhuma informação para o Ministério Público, pelo contrário, a gente se adiantou, nós fomos a promotoria de justiça,
apresentar o quadro que eu encontrei e o encaminhamento que a gente estava dando. Então, nós passamos todas as informações, também tivemos muito contato com a CETESB e outros órgãos do Estado, né, na questão de licenciamentos. Fizemos um diagnóstico de quantificação das necessidades do município em termos de água e esgoto e chegamos a uma conta de 65. O município demanda 65 milhões em investimentos de grandes projetos, né? Sem contar pequenos investimentos do dia a dia. Só para vocês terem uma ideia, uma referência financeira que eu coloquei no rodapé, no ano de 2005, a receita orçamentária do município era mais ou menos 120 milhões. Se eu juntar o valor da dívida para a concessionária Cavo e mais os investimentos que os sistemas demandavam, dava 106 milhões. Ou seja, o nosso desafio era muito grande. O próximo. Como nós encaminhamos o problema, nós fizemos um estudo de modelagem para tentar ver o que tinha, entender melhor a legislação e também saber de que forma que a gente poderia encaminhar o problema. Então, foram feitos comparativamente e foi apresentado para o gestor público, para o prefeito, para ver politicamente qual seria o melhor caminho. Então, foi estudado os prós e os contras de uma concessão parcial, depois foi estudado também uma concessão plena, manter a autarquia do modo que vinha atuando, ou seja, em cada um desses itens a gente listou prós e contras, né? Eu, particularmente, lutei para tentar até manter a autarquia a nível municipal, manter o mesmo modelo, mas a gente se deparou num problema financeiro grande. Primeiro que, por exemplo, naquele momento, 2005, a disponibilidade de financiamento era pequena. Segundo que o município estava na lista preta lá do BNDES, porque não estava cumprindo o que havia acordado anteriormente. Então, a questão de financeira foi fundamental para poder desembocar no que foi feito posteriormente, que foi optado por fazer uma concessão plena. Também a PPP já existia, porque a lei de PPP é de 2004, foi feito também uns estudos comparativos prós e contras. Também foi se aventado um contrato de gestão com a operadora estatal, com a Sabesp, mas isso aí politicamente foi complicadíssimo até de discutir internamente, mas foi listado, a gente fez os prós e os contras dessas opções e chegamos à conclusão que a concessão parcial, como já tinha sido feita no passado só para o esgoto, não seria uma solução mais adequada. Nós achávamos que, por exemplo, se o ente público, o dinheiro entra na caixa do ente público e caixa de prefeitura, grande parte, é complicadíssimo, né? Então, politicamente foi feita uma opção de fazer uma concessão plena. Então, foi feito um encaminhamento, uma lei municipal muito simples, como 2 páginas, o Legislativo autorizou. É claro que, paralelo com isso, a gente estava fazendo projetos. Eu cheguei a apresentar inúmeros projetos aqui para a GIDUR, que é a Caixa Econômica Federal, até os projetos foram aprovados pela Caixa, mas numa etapa posterior da seleção de projetos, também o município tinha problemas na questão do endividamento e na questão relacionada com a sua contabilidade pública. O próximo. Então, eu destaquei aqui o que eu achei de todo esse processo, o que foi muito importante, sem dúvida nenhuma, primeiro, até apoio político e vontade política de tentar fazer acontecer. Então, teve a determinação do prefeito municipal, o Herculano Júnior, que foi reeleito dia 15 passado, e, por sinal, muito bem reeleito, ele teve 85% dos votos válidos em Itu. Nós fomos na Câmara Municipal, fizemos várias reuniões com toda a comunidade, em clubes, como Rotary, Lions, fomos na maçonaria, fomos em associações de bairros, para poder expor não só o problema, como o tipo de encaminhamento que a gente achava que fosse o mais correto para o momento.
abrimos uma porta de discussão com a concessionária Cavo, porque se ela tinha uma concessão anterior, e se não tivesse a anuência dela, ela poderia, logicamente, abrindo uma nova licitação para uma concessão plena, ela poderia colocar tudo a perder. Então, foi feito em cima da auditoria que nós fizemos dessa dívida, a concessionária, a Cavo, falou o seguinte: bom, tudo bem, mas eu até topo, o projeto está bem feito, está bem estruturado, mas para vocês demonstrarem que é sério o negócio, nós topamos, vamos dizer assim, dar anuência à nova licitação, mas é importante que se pague pelo menos uma parcela da dívida. Então o SAI fez um esforço, e sem entrar no vermelho, nós fizemos um pagamento de 5 milhões como forma de mostrar o real interesse da gente tentar encaminhar os problemas. E torna a repetir, foi muito importante o respeito e a aproximação com o Ministério Público. O Ministério Público requisitou todos os documentos anteriores à licitação, todas as justificativas, todos os documentos pertinentes à gestão dos últimos anos do SAI. Eles analisaram todo o processo licitatório e, por fim, o MP chegou à conclusão de que todo o processo era legal e era pertinente. Se não tivesse esse apoio do Ministério Público, a gente não teria conseguido chegar à conclusão do processo. A próxima. É claro que houve cuidados administrativos. O processo administrativo anterior à abertura da licitação, ou que justificou a abertura da concorrência pública, foi tratada com muito zelo. Também nós envolvemos muitos profissionais, a gente teve todo um cuidado de ter gente gabaritada na área de engenharia para poder diagnosticar muito bem as questões do município. Sem dúvida nenhuma, fizemos muito sigilo, da parte administrativa, resguardamos direitos dos empregados públicos, foi feito um edital que foi colocado na rua, e o grande gancho que foi importante para dar certo a concorrência pública foi pensado o seguinte: quem ganhar a concorrência pública vai ter que fazer os investimentos necessários, tem um plano de meta a ser cumprido, e vai ter que pagar a dívida da concessionária anterior. Ou seja, dentro do edital tinha um modelo de acordo, e quem ganhasse a concorrência teria que cumprir aquele pré-acordo, ou se quisesse fazer um novo acordo e novas bases, teria liberdade para isso. É claro, a nossa grande preocupação era, vamos dizer assim, o volume financeiro, o porte financeiro que era adquirido, precisaria ter muita musculação da empresa ganhadora, dado os valores da dívida e dos investimentos. Mas, graças a Deus, deu certinho. O próximo slide. Então, está aqui a Prefeitura de Itu, SAI de Itu. O SAI de Itu ainda existe, ele está em processo de adaptação. Hoje nós fiscalizamos a empresa concessionária. Houve uma concorrência pública, ganhou uma empresa, chama Grupo Equipave, que pertence à CIB, que é uma cooperativa de várias empresas que atuam em concessões públicas, não só no saneamento. Tá? O próximo slide. Então, rapidamente, houve uma concorrência de janeiro a novembro de 2006 com a publicação dos resultados. Foi assinado em 23 de julho de 2007 o contrato de concessão e o início das operações no 4 de outubro. Tá? Vale só lembrar o seguinte: por que assinou o contrato numa data e passou alguns meses para começar a operar? Esse aí foi um gancho também, que nós colocamos no edital, que a ganhadora, a concessionária ganhadora da concorrência pública, ela tinha que homologar judicialmente os acordos com a antiga concessionária para poder entrar na operação. Então, isso daí foi uma justificativa, quando a gente foi expor no legislativo, ou em audiências públicas, o pessoal falava: mas você está empurrando uma dívida para a nova concessionária, qual garantia que você tem que ela não vai desistir da concessão, ou alguma coisa assim, ou que esse imbróglio continue? Então, o item que foi colocado no edital, justamente, era só começar a operação depois que homologar judicialmente, porque eram diversos processos.
Próximo. Tá, os resultados passado um ano, é claro, é muito pouco tempo para a gente falar, mas eu falo da experiência desse um ano. Já houve alguns investimentos nos sistemas de água, vários investimentos. Eu, como órgão fiscalizador, a gente tem alguns problemas com a concessionária, mas o nosso relacionamento é muito bom. E hoje eu tenho a plena convicção de que nós optamos pelo caminho certo. Foi um trabalho muito árduo nos últimos 4 anos. Dentro do SAI nós estamos trabalhando uma discussão sobre a agência de regulação a nível municipal. E isso também, só para frisar, nós tínhamos 400 funcionários em 2005, 50 desses, mais ou menos 50 foram para a nova operadora, 150 funcionários foram para a administração direta, 25 é um corpo técnico que permanece no SAI como fiscalizador, e o restante, num plano de exoneração voluntária, eles optaram por sair da empresa. Bom, ou seja, está apresentado aqui um problema específico de um município. E a opinião que eu tenho é que existem, dentro da legislação ou dentro do nosso setor, diversas maneiras ou formas de encaminhamento. Cada município, cada situação, não tem um modelão para todo mundo, né? Muitas pessoas perguntam, você acha que é bom para o meu município fazer o que você fez aí? Eu falo, claro que não. Eu acho que o que é preciso é diagnosticar bem o problema do município ou o problema da região metropolitana, utilizar da melhor forma as ferramentas que tem aí, principalmente da questão dos investimentos. Você tem uma lei de PPP que é muito interessante, então todos devem estudar, quem está procurando investimento. A Sabesp aqui deu um exemplo prático da utilização, ou mesmo através de locação de ativos, como foi apresentado aqui pelo Elvio aqui do BNDES. Ou seja, existem uma série de ferramentas e, como outros palestrantes falou durante o decorrer da manhã, nós achamos que não adianta ficar chorando, nós temos que partir para a prática, temos que arregaçar as mangas da camisa e enfrentar o problema. E, sem dúvida nenhuma, os caminhos existem. A questão é de você estudar os melhores caminhos e ter capacidade e competência para fazer a gestão adequada, porque é uma gestão de um processo. Como eu falei, o Ministério Público foi muito importante, o prefeito municipal por ter dado todo esse apoio, e esse relacionamento com as empresas, tanto a antiga concessionária quanto o sindicato dos funcionários, ou seja, uma engenharia complexa, ampla, que você não pode ser tratado assim por departamentos ou tratado de forma desvinculada um tema do outro. Bom, no mais, agradeço, fico aqui à disposição se alguém tiver algum questionamento. Obrigado. Está todo mundo com fome aí, se alguém tiver alguma questão, eu só peço que seja curto aí, porque senão vai ter um desespero aí. Então. Bom, eu acho que o almoço acabou atrapalhando as perguntas. Queria agradecer muito aí a todos os palestrantes, agradecer aos senhores. Os trabalhos vão estar disponíveis, hoje é sexta, a partir de segunda-feira, no site do Projeto Brasil, e dentro de uma semana, assim, os vídeos também. Então, muito obrigado pelas apresentações e pelos temas. Opa, obrigado.